Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com alguns colegas do coletivo Ativismo Insólito, Desdobramentos do Campo do Estranho. O grupo Ativismo Insólito, ele é um desdobramento do grupo de estudos sobre o campo do estranho, outrora oferecido aqui pelo canal Gaiata Psi. E esse grupo de estudos ele se abriu para um grupo mais amplo de ativismo, onde diversas pessoas, não só profissionais da saúde, mas cidadãos em geral, se unem para a gente debater e desenvolver a necessidade de inserção de narrativas e experiências fantásticas, insólitas, estranhas, no laço social ampliado, no sentido de quebra de estigmas, né? Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho cívico, é um trabalho ético, onde a gente gostaria que as narrativas ou experiências de pessoas que fogem do que seria a realidade consensual ou realidade comum compartilhada, elas possam ser inseridas de maneira humana para além de diagnósticos ou psicopatologias no laço social ampliado. Então, a gente sabe que existem muitas pessoas que têm essas experiências de caráter místico, transcendental, sobrenatural, parapsicológico, paranormal, ufológico, como vocês quiserem chamar, e muitas vezes essas pessoas elas se sentem tolhidas ou cerceadas na sociedade, elas têm vergonha, o medo de serem taxadas de loucas, e elas acabam reprimindo ou falando essas experiências para grupos seletos de pessoas que teriam a mente aberta para escutar com a humanidade necessária, né? Então, em função dessas características, né, sociais, da gente viver sob a égide de uma certa forma de ciência, sob a égide de uma certa forma de psiquiatria, de medicina, muitas dessas narrativas elas passam a estar automaticamente censuradas, pautadas aí como algo pseudocientífico, como algo que estaria no terreno da crendice, da loucura ou até da fraude, né? Evidentemente que nós não descartamos que possa haver um leque diferente de situações onde de fato envolvam condições psicopatológicas, envolvam, vamos dizer assim, é, questões de fraude, né? Ou invencionismo, né? Alguém que estaria criando uma narrativa para vender um produto, para aparecer, de fato existem essas situações, porém o nosso objetivo aqui desse coletivo não é fazer um diagnóstico diferencial no sentido de dizer quem está falando a verdade e quem não está. Ou seja, nós simplesmente, através de uma perspectiva de escuta, né, um tanto inspirada na psicanálise, entender que cada um tem a sua verdade, né, esteja deliberadamente inventando ou não, ou fantasiando, ou efetivamente tendo experienciado um campo de experiências anômalas, né, que a gente pode dizer a partir da psicologia anomalística, né, por exemplo, tem vários vídeos aqui no canal Gaiata Psi sobre isso. A gente entende que é necessário manter a mente aberta, e isso diz respeito a um espírito propriamente científico e tendo uma dimensão ética importante, né? Então, nós entendemos que seria interessante usar o termo ativismo e não militância, embora esses termos possam se confundir muitas vezes, não é sempre que se faz um diferencial entre eles, mas eu entendo, por exemplo, e aí depois eu passo a palavra para os colegas, o que eles entendem disso, se eles quiserem se manifestar, que o ativismo ele diz respeito a uma relação horizontal de sensibilização com o outro, pautada no desejo, em algo espontâneo. Ele não é um imperativo vertical de obediência ou de adaptação a uma determinada norma ou expectativa de um grupo. Ao passo que a militância, ela necessariamente implica que o outro tenha que se adaptar
de uma forma vertical e obediente ao que se considera ser o normal, o sadio ou o esperado a partir de um determinado ideal. Então, o ativismo, no meu entender, ele tem a ver com a psicanálise, porque ele se pauta no desejo e ele respeita que alguém não tenha respeito pelo outro no seguinte sentido. Tem pessoas que, se acreditarem que fantasmas existem, UFOs, elas iriam entrar num grau de angústia tão brutal que elas precisam defender um ceticismo forçado, digamos assim, porque elas teriam que rever a sua realidade de uma maneira tão profunda que elas preferem simplesmente chamar isso de pseudociência, de loucura, para elas continuarem habitando na realidade pré-estabelecida que elas vivem. E é um direito que elas têm, né? Então, partindo do princípio de que a realidade é um construto social e sociossimbólico de certa maneira, até certo ponto, né? Cada um tem o direito de acreditar, de considerar essas pautas de várias formas possíveis, inclusive de denegar ou excluir esse campo da sua interlocução. Porém, pautado aí na ideia de que todo discurso ele diz respeito a algo do sujeito que o enuncia, né? Nós gostaríamos que essas pautas fossem respeitadas, esse é o nosso desejo, que elas fossem acolhidas, porque elas têm um potencial de sabedoria muito grande. Quando a gente escuta pessoas que têm experiências de quase morte, experiências místicas, o potencial de aprendizado que essas experiências trazem sobre o ser humano, a vida, a morte, o amor, a responsabilidade social, são profundas, né? Como vocês têm observado aqui no canal Gaiata Psi, em outros lugares, nós temos diversos testemunhos de pessoas que mudam, têm a vida delas amplamente modificada em função dessas experiências. Então, a gente precisa acolher esse terreno. Mas, enfim, sem mais delongas, é um terreno complexo, relativamente inusitado que a gente está fazendo. Eu, no caso, sou psicólogo, mas tem outras pessoas que aqui que não são da área da saúde ou digamos, realmente se sensibilizam pela causa do ponto de vista cívico-social, e esse exercício de cuidado com as pessoas, ele está intimamente ligado a todos, não só a psicólogos ou a profissionais da saúde. Então, por isso que a gente está fazendo aqui um encontro no sentido de um exercício cívico, né, de acolhimento social mais amplo. Então, é isso que eu tinha para introduzir para vocês. Sem mais delongas, agora eu passo a palavra para quem quiser pegar o gancho associativo. Ô, Daniel, posso dar sequência aqui no teu raciocínio? Bom, meu nome é Priscila, eu sou psicanalista e, inclusive, já dei um relato no canal, né? E eu queria realmente só parabenizar mais uma vez, né, o Daniel por idealizar esse projeto e convidar as pessoas mesmo, como ele já falou, que não sejam da área da saúde mental, porque justamente é um debate que envolve, acredito que cada vez mais, várias áreas do saber, né? E uma outra área que eu estudo já, até muito antes de me tornar psicanalista, é a história da ciência, né? Então, já há bastante tempo, eu pesquiso, há uns 20 anos, eu comecei a me interessar por essas fronteiras, né? Até onde vai a realidade. Então, a física sempre foi um campo do meu interesse dentro da história da ciência. E aí, com a psicanálise, eu percebi que cada vez mais elas vão conversar, a física e as áreas psi, né? Psicologia, psiquiatria, etc. Então, eu queria realmente deixar o convite aqui para os colegas, mesmo os que não são psicólogos, nem psicanalistas, nem nenhuma área psi, para participarem junto com a gente daqui para frente, enriquecerem o diálogo, porque
esse campo do estranho, ele só é estranho porque a fronteira do que a gente entende como real é muito limitada. Então, acredito que esse debate vai ampliar a noção de realidade, até onde vai a realidade, o que é a realidade, né? E isso é o que vai abrir caminho para um acolhimento, uma escuta mais acolhedora em relação a todo esse espectro, né? Essa gama imensa de experiências que a gente percebe, mas ainda não consegue explicar dentro de uma linguagem ou mesmo uma perspectiva naquilo que a gente entende hoje como ciência. Na própria ciência, talvez precise se repensar. É isso. Obrigada. Obrigado, Priscila. Quem gostaria de ter a palavra agora? Olá, Daniel, tudo bem? Olá a todos. Eu queria falar um pouco com relação à, à minha própria vida no seguinte sentido. Eu sou artista plástico, sou escritor, ator, trabalho com a arte em vários campos e também sou psicanalista e constelador familiar. A gente, como psicanalista, acaba tendo uma necessidade maior ainda de se conhecer, de buscar as razões, de buscar o porquê das coisas e nesse processo, recentemente eu assisti várias vezes uma peça de teatro chamada A Última Sessão de Freud. Mostrou um lado extremamente humano que até então eu não havia percebido do Freud. Então a gente vai aos poucos se familiarizando, se reconhecendo. Mas o que eu vejo é que a psicanálise chega até um certo ponto. Quando eu entrei em contato com a constelação familiar, eu tive um preconceito muito grande, mas ela abre um leque diferenciado para campo mórfico, para árvore genealógica, para possibilidades de você conhecer pontos absolutamente impossíveis de se conhecer, mesmo que fizesse psicanálise durante muito tempo. Então, cada vez mais eu percebo o quão ignorantes de uma energia que está ao nosso redor nós estamos. E aí teve um momento onde, através de uma dor que eu senti na costela, eu comecei a fazer todos os tipos de terapia para ver se me livrava dessa dor, né? E aí eu encontrei uma massagista que se disse de outro planeta, que ela estava aqui por esse momento, ela tem contato com os familiares de outro planeta. Isso me marcou por coisas com relação à reencarnação que são impossíveis que se conectam de uma maneira muito forte, né? E falou também com relação à questão alienígena. Então, aqui, nós somos não vítimas, mas somos reféns, de certa maneira, de uma ignorância de outras coisas que estão ao nosso redor. Então, esse campo do estranho, eu acho o termo Unheimlich do Freud tão fascinante, porque ele abre para tudo, né? Então, é um momento onde nós precisamos entender tudo que está ao nosso redor para que as coisas comecem a fazer sentido, né? É isso que me trouxe até esse canal, ao Daniel, para ver as possibilidades. Então, isso é o que eu tinha a declarar no momento. E obrigado. Bom dia, é, meu nome é Juliana, eu sou nutricionista, sou aprimorada em transtornos alimentares e eu tenho muita curiosidade em estudar mais profundamente como que se as peças encaixassem, né? Eu não sou psi, eu gostaria de fazer psicanálise, mas eu tenho estudos em TCC, terapia dos esquemas, DBT, então eu
começo muito a me questionar nesse além, tá, mas principalmente na TCC, né? Um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Muitas vezes o sentimento, eu acredito que a gente fique viciado nele. E o que seria, então, essa energia, essa psicosfera? Seria um pensamento fixo, uma ideia, junto com uma emoção, em que às vezes a gente nem se questiona, sabe, em relação a inflexibilidade do pensamento, sabe? O que seria essa entrar num ambiente e sentir a energia do ambiente? O que causa isso? Por que tenho essa capacidade, essa sensibilidade? Eram umas coisas assim que sempre me incomodaram. E eu sempre achei que era comigo a questão. Então, até eu não sei muito, eu não tenho muitos estudos aprofundados, mas eu tenho muita assim curiosidade em muitas vezes, por exemplo, qual é a capacidade que eu consigo ou nós conseguimos, eu estou falando por mim, né? De, por exemplo, conversar telepaticamente. Estou pensando numa coisa, você pega, por que eu consigo me conectar com o Daniel, talvez não consiga com o Arthur? Qual que é essa onda, essa frequência, qual é essa capacidade, o que diferencia, sabe? Só que antes de saber que tinha essa capacidade com algumas pessoas, eu também achava que todos os pensamentos que talvez brotassem na minha mente eram meus. E não necessariamente, porque tem um inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Eu não sou psicanalista, né? Eu gostaria de estudar isso. Mas eu vejo como um grande terrenão, é a psicosfera mesmo, onde todo mundo pensa mais ou menos os mesmos conceitos, as mesmas coisas, não sei. Um exemplo disso, por exemplo, aplicado ao meu trabalho, é a crença de que chocolate engorda. Isso está no inconsciente coletivo de todas as pessoas, e não necessariamente é verdade. E a maioria das pessoas não consegue questionar isso, então fica muito difícil, às vezes, de ir quebrando. Isso é só um exemplo de chocolate, mas e o exemplo sobre a espiritualidade, sobre talvez essa arrogância de, ai, sabe, nossa, tem um ET. E, cara, sabe, nós não somos o centro e tem muita gente e é todo mundo misturado. E aí, a questão da personalidade, por que algumas pessoas nascem com um determinado tipo de personalidade e uma qualidade de pensamento que você vai ver é ruim. Mas de onde está brotando essa qualidade? Ah, mas é da infância? Às vezes não. Às vezes não tem muita afinidade. E se tem, qual que é essa afinidade em que a gente escolhe determinada família e tudo, sabe? São, assim, um pouquinho do que eu penso, sabe? Que eu me interesso bastante. Legal, Arthur, Juliana. Nilceia, você quer pegar o gancho? Quero. Sobre sincronicidade. Então, isso é uma coisa que me deixa assim bastante interessada. Já li Jung, mas dentro desse ativismo insólito. Exemplo, São Paulo é muito grande e eu faço caminhadas diárias, eu ando muito. Então, eu sou uma andarilha, adoro, eu gosto. Então, eu ando 1 hora e meia, todos os dias. E várias vezes eu vou atravessar uma esquina e encontro alguém. Alguém até que não era assim para ser encontrado. Muitas vezes, não uma vez, mas muitas vezes. Então, eu diria, em psicanálise, a gente fala aí que isso é uma sincronicidade. E aqui? Como explicar isso? É uma coisa, e pegando o que ela falou, quando ela falou em telepatia, eu penso que é alguma coisa parecida, que é
inconsciente, o meu inconsciente, o inconsciente da outra pessoa, naquele momento, se encontraram. Seria isso, talvez? Legal, Nilceia, obrigado. Bom, eu vou começar então falando da tua fala e depois eu passo para o que o Arthur e a Juliana falaram, né? Sim, a sincronicidade não é uma noção desenvolvida pelo Jung, né? É, não conheço particularmente trabalhos em psicanálise que desenvolvam a sincronicidade, né? Então, é um campo que vem da psicologia analítica, né, do Jung, que é a mais próxima da psicanálise, né, das áreas que é uma área irmã, né, vamos dizer assim, que tem elementos em comum, né, e depois teve uma divergência, né, aí entre o Freud e o Jung, ou várias divergências, e uma delas é justamente essa questão do pensamento holístico do Jung, né, da noção de unus mundus, onde o Jung pensa o universo, a Terra, como uma Gaia, né, como um organismo vivo, e vai pegar em tradições orientais uma sabedoria para entender a relação do ser humano com o outro, com o universo, né? Então, o pensamento do Jung ele não colou muito no mundo ocidental, porque é um pensamento quântico, fundamentalmente. O que seria um pensamento quântico? É um pensamento não causal, não linear. O pensamento do Freud é um pensamento mais causalista, né? Mais determinista, embora não totalmente também, né? Então tem lá um trauma, o trauma é recalcado, esse trauma retorna como um sintoma, né? E tudo mais. No caso do Jung, da sincronicidade, a relação entre dois acontecimentos, ela é emocional e ela está fora do espaço-tempo. Ou seja, você pode ter elementos que estão emocionalmente conectados, no caso, duas pessoas. Então, a sincronicidade, ela envolve, né, digamos, a condição psíquica, né, fundamentalmente, e ela emaranha, né, por isso tem a noção de emaranhamento quântico, dá para fazer um paralelo, ela emaranha dois elementos que estão separados no tempo e no espaço. Então, você não combinou com essa outra pessoa que iria encontrá-la, não era um lugar habitual, mas simplesmente vocês estão lá e se encontram e algo acontece. Como a gente saberia a diferença entre uma coincidência e uma sincronicidade? A coincidência, ela não tem desdobramento emocional nenhum, ela não tem impacto, ela não revela nada, né? Já a sincronicidade, ela diz respeito a um acontecimento psíquico de profundidade, ou seja, tem uma sensação contemplativa quando a sincronicidade acontece. Então, o Jung dá alguns exemplos disso nesse livro dele, né? Eu também trago um exemplo disso no livro recente que eu organizei, Ousadia na Psicanálise, Divã Supervisão e o Estranho, onde eu vou na concessionária com meu irmão, ele vai trocar de carro e ele, de repente, tem a necessidade de me mostrar a foto de um possível comprador, de um cara que estava interessado em comprar o carro que ele estava vendendo, né? E quando ele me mostra essa foto, eu vejo que eu conhecia a pessoa. Ele era justamente o chefe da oficina de onde eu levava o meu carro e ficava do outro lado da cidade. Eu ligo, eu fico embasbacado, ou seja, me dá uma sensação, não é possível, não pode ser, como assim? Eu te passei o contato dele? Ele falou, não, ele entrou em contato comigo pela internet. Aí eu mando uma mensagem para essa pessoa, que é o Marcelo, digo, olha, você está interessado num carro tal, tal e tal, você está falando com o André, que é o meu irmão? Ele falou, sim. Eu falei, pois é, o André é o meu irmão e é proprietário desse carro que você está querendo comprar. Aí eu faço uma aproximação e o Marcelo compra o carro do meu irmão.
Então, eu entendo que isso é uma sincronicidade, não é uma coincidência. Por quê? Primeiro, porque São Paulo, como você falou, é uma cidade com milhões de habitantes, né? Segundo, porque ele me mostraria a foto da pessoa. Ele abre o WhatsApp dele para me mostrar a foto do Marcelo. Se ele não tivesse feito isso, eu não saberia que era o Marcelo e eu não teria feito a intervenção. Então, estatisticamente, é tão remoto, não só de ser o Marcelo, que eu conhecia, que vai comprar o carro dele, senão dele me mostrar a foto do Marcelo, seria muito mais remoto ainda, né? Que eu considero que sim, foi uma conexão emocional inconsciente entre eu, o meu irmão André e o Marcelo. E essa conexão não linear, né? É uma conexão afetiva que nos atravessou sem a gente saber como, ela condiz sim com um ato de sincronicidade, né? Então, são coisas que fascinantes, né? Que geralmente todo mundo tem essas experiências em algum momento da vida e muitas vezes esquecem, não dão a devida importância, não param para pensar na magnitude desses acontecimentos e isso passa a ser engavetado, né? Por quê? Porque a ciência oficial só pode dizer que isso é uma coincidência, porque se a ciência oficial considera que isso poderia dizer respeito a um fenômeno psíquico, a telepático, ou de que a relação que a gente tem com o espaço-tempo, ela é muito mais complexa e emocional do que se pensa, né? Então a própria ciência oficial teria que se rever. E muitos não têm interesse, porque não sabem o que fazer com isso, né? E vão dizer que, não tem provas, isso não é empiricamente demonstrável. Que, a meu ver, tudo bem, realmente não é empiricamente demonstrável, porém, é possível fazer um estudo estatístico, não sei como, né, de dizer que isso não é uma coincidência, mas, digamos assim, é muito fácil você jogar a culpa no laboratório e dizer, bom, então, como eu não posso replicar isso em laboratório, isso é uma experiência anedótica, isso não é ciência, né? Então, justamente é com base nessas coisas que nós estamos desenvolvendo esse coletivo do ativismo insólito para a gente poder pensar sobre tudo isso. Isso é muito menos insólito do que parece, porque as pessoas têm essas vivências e elas têm medo de serem taxadas de loucas, ou elas aprendem a esquecer. Por quê? Porque não são coisas que as pessoas estão habituadas a conversar de uma maneira geral, apenas em alguns círculos restritos, talvez, né? Então é isso, né? Vocês veem que é um grupo heterogêneo, o Arthur vem das artes, psicanálise, encontrou uma luz aí na constelação familiar que de alguma maneira ali aponta para relações energéticas e não locais, a condições que nós não alcançamos, talvez, né? De acordo com o entendimento dele a partir da psicanálise ou de conhecimentos convencionais, né? E a Juliana também traz aí essas conexões, acho que na linha do que você falou, né, Nilcey, sobre coisas que acontecem conosco, inconscientes, ideias que circulam, ideias que nos atravessam e que a gente não sabe como, né? Ô, Daniel, isso seria a mesma coisa para, por exemplo, eu vou ligar para alguém. Na hora que eu pego o telefone para ligar, a pessoa liga, ou vice-versa. É a mesma coisa. Essa conexão emocional, Sim, exato. inconsciente, Uhum. que houve uma conexão realmente. Seria a mesma coisa. Sim, um cético vai dizer que é uma coincidência, ou seja, que você, milhares de vezes que você liga para a pessoa na vida, não acontece nada, é só você que liga, mas vão ter vezes em que o outro vai coincidir do outro te ligar na mesma hora em que você quer ligar. O cético, ele diria que é isso, ou seja, de que não é possível haver uma conexão telepática, que isso tudo é pseudociência, são fantasias,
que as pessoas têm, para acharem que elas têm superpoderes e tal. Então, o cético tradicional, ele vai afirmar isso. Porém, nós temos na parapsicologia estudos, né, sobre essas situações que mostram justamente que essas experiências ultrapassam a estatística, elas têm relevância estatística de tal forma que não é possível atribuir a meras coincidências, ou seja, que efetivamente há uma conexão emocional inconsciente entre pessoas. E hoje, através da física quântica, as partículas, a gente sabe que as partículas estão em ampla comunicação, em íntima comunicação, mesmo separadas no tempo e no espaço, elas continuam interagindo entre si. Então, por que não entender que o psiquismo ele também funciona dessa maneira, né? Então, é o que a gente chama hoje de paradigma científico da consciência. Ou seja, o que há de primazia no universo não é a matéria, é a consciência, sendo a matéria um epifenômeno possível gerado pela consciência, por uma consciência matricial mais profunda no universo, que alguns chamam de Deus, mas você pode chamar aí de natureza ou pode atribuir a outros nomes, né? Então, todo o universo, toda a realidade é inteligente, é sincronística de alguma forma, né? Ela não é aleatória, né? Ela não é causal, no sentido de uma causa e um efeito, né? Ela está numa correlação harmônica, né? As partes estão conectadas com o todo. Há uma teia, um tecido no universo de modo que todos nós estamos conectados. Por isso, é possível você telepaticamente atuar no desenvolvimento de uma planta, segundo alguns estudos, a intenção de cura, você ter uma impressão visual ou sensitiva de algo que está acontecendo com a sua namorada, o seu esposo, do outro lado do oceano, irmãos gêmeos, né? Sentirem o que o outro sente, ambos estando separados a longas distâncias. Isso já há estudos mostrando, né, essa correlação, né? Então, esse paradigma quântico, esse paradigma da consciência é algo fundamental, que é um dos temas de discussão aqui do nosso ativismo insólito, que sim está alinhado com um novo campo da ciência, que ainda não é o majoritário, mas que está cada vez mais crescendo em adeptos, e é possível que nas próximas décadas nós tenhamos uma nova revolução científica que passe a inserir a parapsicologia, a psicologia anomalística no paradigma quântico, no paradigma da consciência. Então, o que a gente hoje está como condição marginal pode ser a ciência do amanhã, a ciência oficial do amanhã, né? Muito bom. Interessante isso que você disse, né, Daniel? Por exemplo, as pessoas elas jogam isso numa caixinha e não contam, não acham que é, sabe? Então eu vou contar uma experiência aqui minha, que agora eu lembrei disso, por quê? Porque você vai recalcando, que você não tem com quem falar, com quem eu vou falar? Eu vou falar com uma pessoa e ela vai falar, nossa, mas ou uau, ou então nada a ver. Eu, por exemplo, já tive uma experiência de ver nave. E o mais interessante é que eu estava no meu quarto, eu não estava bem, só que eu sempre tenho acessos, assim, de pensamentos, como eu vou dizer, coisas assim, sabe? Isso vai passar, informações que não é nisso que vai passar, são mais informações, mas que eu não teria capacidade de pensar essas coisas. E aí eu estava numa mudança, uma transição de carreira, porque eu fiz direito na primeira. E tinha muita insegurança, estava cansada, então... E aí, nesse dia eu estava no meu quarto, estava uma amiga em casa. E engraçado que tinha uma amiga em casa. E aí eu abri a janela e estava lá, com luzes vermelhas, assim, sabe? Quer dizer, a janela estava aberta, mas
tem aquela telinha de mosquito. Daí eu abri. Aí eu falei, eu estava tranquila? De uma certa forma era natural, mas e se minha amiga visse que eu estava vendo e a minha preocupação era, eu fui criando um negócio muito ruim comigo, como se eu fosse uma pessoa extremamente inadequada, que não deveria estar tendo acesso àquilo ou que eu tenho algum problema mental. Essa vem a primeira coisa. E aí eu vou reprimindo aquilo. Tipo, não, não, mas devo ter, eu tenho que ainda passar por um psiquiatra para ver se existe alguma coisa, algum nível de esquizofrenia, daí tá, isso na época, né? Mas que eu não sabia. Então, e eu vou reprimindo isso, eu vou ficando brava, no sentido de que eu não quero que essas coisas aconteçam, porque se acontecer, mais inadequada eu vou me sentindo. Então eu fui as coisas, aí só que eu não tinha como prever, eu não tenho controle nenhum em relação a isso, nada. Então eu fui naturalizando como se fosse uma coisa extremamente normal para mim. Foi só uma vez essa experiência, mas outras coisas, por exemplo, olhar para o céu, tem sempre uma estrela que eu gosto muito, dá para ver muito bem aqui da minha casa, e ela é muito gigante. E uma vez eu olhei para o céu, ela estava com 3 cores, sabe? Três cores numa amplitude muito grande. Só que eu ainda tenho essa parte minha que, você vai ficar vendo isso, sabe? Da parte da inadequação, que é uma coisa que eu estou trabalhando também. Então é muito bom eu estar aqui hoje, inclusive falando sobre isso, porque você não encontra muitas pessoas para você conversar, e além do que, o meu próprio julgamento em relação sabe? Vai também deixando de ver essas belezas e tentando, inclusive, me desenvolver melhor para entender quais são esses significados. Embora eu já saiba alguns, mas isso é uma coisa para outra conversa. Perfeito, Juliana. Fico muito feliz que o grupo já esteja propiciando esse espaço aí terapêutico, né, que a gente pode chamar de catártico, onde a gente pode se representar sem vergonha, sem medo, né, de julgamento, do nosso próprio julgamento e dos outros, né? Porque quanto menos os outros nos julgam, menos a gente se julga, e quanto menos a gente se julga, menos a gente é julgado pelos outros. É uma coisa dialética, né? Então, por isso que o nosso trabalho ele é no campo social também, porque é compreensível que alguém tenha vergonha de falar dessas coisas, por quê? Porque não há receptividade social suficiente para isso. Então, por isso que o psicanalista ele pode atuar tanto como um psicanalista, um psicólogo clássico de consultório, né, de analisar as neuroses de cada um, né, enfim, mas ele pode também, num gesto cívico ampliado e com pessoas que não são psicanalistas ou psicólogos necessariamente, analisar a cultura, né, ou seja, colocar a cultura no divã, né? Quais são essas resistências? Da onde vêm esses preconceitos? E falar sobre isso ajuda a desestigmatizar. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Eu também já tive experiências com UFOs, foram experiências profundamente transformadoras para mim, que muito contribuíram para eu ter criado esse campo de atuação aqui no canal, e além, estão aqui os vídeos disponíveis, onde eu conto da minha experiência, né, com UFOs também, né, na playlist O Estranho aqui do canal Gaiata Psi, né? Então, é isso, né? Quer dizer, a importância da gente falar sobre esse assunto, seguir em frente, é necessário realmente uma dose de coragem para a gente aparecer, né? Eu me lembro que nas minhas aulas de inglês, agora que eu estou adentrando no inglês, meu inglês nunca foi fluente, né? Como esses assuntos têm muito material em inglês, eu preciso ter um inglês fluente para me filiar a instituições, né, internacionais e tal. E aí, nas aulas de inglês, sempre me perguntam, né? Quais são os seus hobbies, né? E eu digo, eu não tenho mais hobbies. Por quê? Porque agora os meus hobbies estão integrados ao meu trabalho. Ou seja, eu falo de ufologia, eu falo de parapsicologia, eu falo de misticismo, porque eu posso ser o Daniel, eu não preciso separar
a minha vida onírica, as minhas fantasias, os meus interesses com o meu trabalho. Eu consigo integrar as duas coisas, né? E aí, justamente quando eu trago isso, a minha professora de inglês falou: olha, agora que você está falando, foi a melhor aula o melhor aluno que eu tive até agora, porque a gente sempre conversa sobre business, sobre não sei o quê. E eu vou te contar uma coisa: eu tenho a minha namorada tal, e várias vezes eu estou pensando em alguma coisa, sei lá, eu nunca experimentei uma comida na minha vida X. De repente, eu penso em fazer essa comida, a minha namorada se antecipa e diz: o que você acha de hoje a gente preparar juntas tal comida? Sendo que ela não tinha falado para ela que queria preparar isso. Então, ela estaria corroborando que há um emaranhamento quântico, ou seja, um fenômeno telepático entre elas. Por quê? Porque elas estão conectadas emocionalmente. Então, o outro sabe o que você quer e você sabe o que o outro quer, sem que vocês verbalizem sobre isso. E aí, quando a gente vai estudar experiências de quase morte, abduções alienígenas, comunicação com o pé grande também, é tudo telepático, né? Se o cara pode falar russo e o outro pode falar português de Portugal e tá todo mundo se entendendo porque é uma comunicação intuitiva que não passa pelas palavras, né? Assim. Então é um campo fascinante. Eu sei que são coisas estranhas, justamente porque a gente está falando disso aqui, né? Podem falar que a gente ficou louco, que isso não é ciência, essas são as defesas mais comuns, mas eu acho que é justamente isso que dá um gostinho de aventura e que faz com que a gente siga adiante, né? Ô, Daniel, quando eu era muito jovem, assim, adolescente um pouquinho mais, eu fui na casa de uma tia de uma amiga, em Itanhaém. À noite, nós chegamos lá. Eu nunca tinha ido em Itanhaém e nunca tinha ido naquela casa e não conhecia a tia dela, não conhecia ninguém. E nós chegamos e nós ficamos lá no quarto, nós duas. E, claro, já estava escuro, janela fechada e tal. No dia seguinte, eu sempre fiquei assim bastante curiosa para saber onde eu estava. No dia seguinte, eu abri a janela e na hora que eu abri a janela, eu pensei: eu nunca vim aqui, mas eu conheço esse lugar. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. Falei: mas como? Eu já estive aqui, eu já vi, eu sabia como é que era tudo daquele lugar. Daí, na época, eu fiquei bastante curiosa e conversei com algumas pessoas e tal sobre isso. E a resposta que eu tive, aliás, não foi nem na época, foi bem depois. A resposta que eu tive foi o seguinte: não, você já viu isso em algum lugar? E daí é assim que se explicava. Hoje acho que está mais aberto, mas era assim, né? Você já viu uma coisa parecida? E daí você achou que era a mesma. Mas até hoje, isso ainda me incomoda. Não colou, né? Essa Não. explicação. E aliás, a Juliana, eu adoraria ver essa estrela, viu, Juliana? Eu adoraria ver essa estrela que ela viu, de 3 cores e muito grande. E eu adoro olhar para o céu também. E O ver as impor- luzes. o importante é a mensagem que essas experiências trazem, que são absurdas, assim, né? Nossa. Sim, e justamente é o que tentam fazer muitas vezes com UFOs, e chegam a ser até explicações desrespeitosas, né? Lá nos Estados Unidos, em 97, teve uma aparição de um UFO, não me lembro que estado que foi, um formato de triângulo, e milhares de pessoas viram na cidade, e aí a hora que trouxeram isso para o prefeito, enfim, para o governador,
ele ridicularizou e trouxe um ET e começou a desacreditar nas pessoas. Isso foi filmado, inclusive, né? Acho que foi no Texas, né? Se eu não me engano. Ou situações assim que as pessoas veem uma nave e aí dizem que é fogo-fato, porque veio do pântano. Então, chega a ser uma coisa até ridícula e desrespeitosa mesmo, quando a gente tenta forçar explicações racionais para aquilo que não tem uma explicação racional tradicional. A gente realmente precisa manter a mente aberta, né? E lidar com a nossa adulta ignorância, que é o fato de que a gente sabe muito pouco sobre o que é o universo e a realidade, e às vezes o que a gente acha que sabe nem é isso também, né? Então, então, assim, trabalhar o tema do estranho é trabalhar narcisismo, é trabalhar a necessidade de potência, né, que a gente muitas vezes tem, e lidar com o insólito, com a nossa adulta ignorância, né? Sim, acho que essa questão da ignorância é uma coisa que sempre me maltratou muito, porque eu sempre falo, Juliana, se você está sofrendo, tem alguma coisa que você não sabe, sofrendo nesse nível, sabe? Você pode sentir dor, mas não precisa ficar tanto em sofrimento. Presta atenção. Então, mas voltando nesse assunto, qual que seria os ganhos que tem o governo de não deixar esse acesso para gente, sabe? De da gente entender isso. Qual que é a grande matrix? Aí já entrando numa outra profundidade, mas de uma matrix, talvez de uma ilusão que esteja todo mundo mergulhado. Uma ilusão mesmo, que está todo mundo mergulhado. Então, todo mundo sofre. Volto de novo na esfera do meu trabalho. Todo mundo sofre porque o chocolate e a pizza engorda. É só um paralelo, assim, sabe? Para fazer uma... E, na verdade, não que pizza nem chocolate engorda. Então, sabe? Esses são vários questionamentos. Sim, digamos, é até compreensível que se tenha medo de admitir que essas coisas existem, porque, por exemplo, se um governo admite e existem UFOs e que eles são efetivamente naves de outros mundos, ou seres interdimensionais, ou seres que viajam no tempo, né? Muitas pessoas não vão ter lastro para lidar com isso e a própria autoridade desses governos ela começa a ser bastante relativizada, porque se de fato existem presenças inteligentes no nosso planeta muito mais avançadas do que nós, quem então nos representa? Será que nós estamos seguros? Né? Será que essas não são as verdadeiras autoridades? Né? Você começa a criar uma crise de representação. Então, se a gente pegar o filme Matrix, não é todo mundo que quer sair da Matrix. As pessoas Uhum. querem viver iludidas, né? Porque aquilo lhe traz conforto. Então, eu respeito quem não queira ser um ativista insólito, por isso não é uma militância, é um ativismo. Ou seja, se você achar que faz sentido se solidarizar por isso e lidar com a sua ignorância, seja bem-vindo, esteja aqui conosco, entre em contato, faça parte do nosso grupo, né? Mas se você não quiser, que seja feliz do jeito que você organiza a sua forma de lidar com a realidade, né? Porque você às vezes vai ter que mudar tanta coisa que é preferível você continuar onde você está. Eu decidi na minha vida que a verdade é mais importante que tudo. Por isso que eu estou aqui. E para muitas pessoas eu sei que a verdade é mais importante do que tudo. Eu quero saber se a gente vive numa simulação quântica. Eu quero saber se existe vida após a morte. Eu quero saber se existe telepatia, se existem espíritos vagando aqui. Eu gostaria de saber. E para isso eu preciso escutar as pessoas. O que elas E têm? isso demanda estudo e pesquisa, né? Perfeito, Dá perfeito. trabalho. Dá trabalho, exatamente. E então, justamente, o nosso grupo é um grupo de compartilhamento de experiências, de material, de pesquisas. Nós temos, sem dúvida, no futuro o interesse de publicar também, não só vídeos, mas material escrito, quem sabe uma coletânea, né? Mas tudo isso demora um tempo, né? Nós já temos mais de 20 participantes aqui na oficina, né, nesse coletivo.
porém não são todos que quiseram ou puderam estar aqui hoje, né, conosco, mas a ideia é que a gente possa continuar seguindo, então por isso que esse debate hoje, essa conversa inicial, também é uma carta convite para que novos integrantes aí façam parte aí do nosso coletivo, da nossa proposta, né? Esses encontros são de quanto em quanto tempo? Nós ainda estamos definindo isso, né? Eu acho que por enquanto vai de acordo com a demanda interna do grupo para se reunir, porém o WhatsApp, né? É Ah, um grupo dinâmico onde as pessoas podem compartilhar material, reflexões, né? Mas em breve nós vamos ter também convidados externos aqui para falar, né? Tem um evento previsto sobre experiências de hospital, por exemplo, pessoas em coma que se comunicam entre si, dizem o que acontece no ambiente, conversas entre os médicos, coisas que a ciência convencional não pode explicar. Então, eu vou ver com essa pessoa que está para vir aqui no canal, se ela aceita que os demais membros do nosso coletivo participem também dessa entrevista. É uma fisioterapeuta, teve muita experiência em hospital e que diz que os médicos sabem que essas coisas acontecem, pessoas que estão sem atividade cerebral, e ao invés delas não terem consciência, elas têm uma ampliação da consciência, ou seja, indica que, na verdade, o cérebro ele é um transmissor e um limitador da mente, e não o gerador da mente. Assim, a mente ela existe independentemente do cérebro, ela tem um fundamento quântico e não local, né? Ela não é algo material restrito à organicidade do cérebro, né? Então, nós temos, inclusive, pesquisadores muito importantes no mundo, né, que apontam para a necessidade da gente considerar essa dimensão, né? Que a mente não é um mero subproduto do funcionamento cerebral e, portanto, ela pode sobreviver à morte do corpo. Enfim, é necessário uma certa coragem, né, assim, para defender algo dessa natureza, né, mas há estudos científicos que apontam, não há uma prova definitiva no sentido empírico, né, mas que apontam para essa direção. Bom, então, se alguém tiver mais alguma reflexão final, algum comentário, fique à vontade, senão acho que a gente pode ir direcionando aí para um encerramento, né, de hoje. estou adorando estar aqui, Daniel. Muito. Bom, Obrigada. Até estou relembrando coisas que nem estavam aí realmente escondidinhas, embaixo do tapete, mas elas estão presentes. no fundo do Obrigada. baú, né? Obrigada ao grupo também. Prazer em conhecer todos. Prazer é meu. Eu acho fantástico, Daniel, a questão que você colocou, de colocar a cultura no divã, né? A questão da verdade, simples e pura, não há que se ter medo da verdade. E acho que a primeira vez você falando que eu entendi a questão da palavra quântico, que não é causal. Então, porque essa palavra ela é tão falada, mas eu sinto que as pessoas não abarcam o que ela é. Eu mesmo não consegui até hoje. E com você falando, processei definitivamente qual é o caminho que ela aponta. Obrigado. Legal, obrigado, Arthur. Obrigado, Nilceia. E justamente o quântico ele diz respeito a correlações e a ondas de probabilidade, ou seja, o universo, assim como a subjetividade, ela diz respeito a um campo de possibilidades, o que é muito diferente de uma causa e efeito determinística, né? Então, por isso que a nossa mente, ela pode alterar a realidade, o futuro não está inscrito, né?
Não é possível uma matemática determinista no funcionamento das partículas subatômicas, né? Nós não sabemos de antemão o comportamento que as partículas vão assumir quando uma consciência as experimenta. Isso é quântico. Então, o universo todo, há fortes indícios de que ele seja psíquico. O universo é panpsíquico. Não é só a pessoa que tem psiquismo. Um cachorro tem psiquismo, uma ameba tem um psiquismo, uma árvore tem um psiquismo. Por quê? Porque o universo todo ele se desdobra em seres que devolvem saber, né, ou aprendizado para ele, para essa máquina, ou para essa consciência, melhor dizendo, quântica que é o universo, né? Então, sim, é uma visão holística, mas holístico não no sentido vulgar, né? Que é, de fato, como você falou, né? Por muitas vezes esses termos são mal compreendidos e passam a ficar vulgarizados, né? Terapeutas quânticos, terapeutas holísticos, e o que sem dúvida podem existir, né? Com qualidade, mas tem que tomar cuidado para isso não se tornar um jargão vulgar vazio, né? É importante a gente falar de que se trata o holístico, né? O quântico, né? Então, acho que é isso, né? Gostaria de, então, agradecer a presença de vocês que estão nos assistindo, a quem esteve presente com a gente hoje. Quem quiser participar aqui do nosso grupo de WhatsApp, de próximas reuniões do Ativismo Insólito, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que vocês vão poder ser inseridos no grupo. Não é necessário nenhum pré-requisito, a não ser o respeito e o entrosamento emocional com essa causa insólita. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, prazer. Tchau, tchau.